Paz do Senhor para a igreja, para quem está assistindo esse vídeo. Espero que vocês estejam curtindo aí a quarentena como vocês podem, né? E enquanto a gente está nesse período de quarentena, a nossa igreja, né, nós do LV Church, estamos fazendo esses vídeos, né? E eu queria também fazer falando uma palavra. É uma palavra muito importante que eu já preguei em célula e agora eu vou falar aqui, que é uma palavra sobre servir, sobre ser servo. Em João 12:26 está escrito assim: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Eu queria estar começando a falar primeiro o que é ser servo. O servo de Jesus é aquele que o segue, teoricamente, né? O segue por sua própria vontade. Aquele que o segue por desejo, né, de estar perto, de aprender. Isso é o servo na visão de Jesus. Podemos ver muitas pessoas que estão nas passagens que não quiseram ser servos. Temos aquela passagem do rico que decidiu não entregar tudo o que ele tinha e servir a Deus, e ele preferiu ficar nas riquezas dele, nas vontades dele. E outra coisa que nós também podemos enxergar nessa palavra é a visão do que é ser servo e o que é ser escravo. Muitas pessoas acham que aí fora, que não entendem da palavra, acham que você ser servo de Deus, acham que você ir para a igreja é alguma coisa meio que puxada, sabe? Forçada. Mas tanto que nossos pastores falam que nós não devemos ir para a igreja nem ir para os cultos forçadamente. Nós temos que fazer as coisas por amor a Deus. E muitas pessoas acham isso, que ser servo de Deus é alguém que está sendo forçado, que é alguém que está sendo escravo. Mas se você for lá em Marcos 10, do versículo 42 até o versículo 45, ele fala assim: mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, à luz dessa palavra, a gente pode ver que duas coisas, né? Que para nós sermos o maior, nós precisamos ser o menor. Da mesma forma que Jesus fala, né? Que nós temos que ser como criança, nós também temos que ser servos no meio da igreja, sabe? Aquilo que seu irmão está precisando, aquilo que alguém precisar de alguma ajuda, você tem que estar lá servindo. Porque você é um servo de Deus, e se você serve a Deus, você tem que servir aos seus irmãos, você tem que ser o menor, você não pode ser o maior, aquele que tem um posto maior, que se exalta por tudo. Da mesma forma que aqueles que também têm um posto maior têm que ser servos. Se você é pastor ou ministrante e algum irmão que que não tem nenhum posto, né, na igreja, vamos dizer assim, que está lá para adorar a Deus, que é a principal coisa que nós fazemos na igreja, você vai lá, se ele estiver precisando de alguma ajuda, você vai lá e pergunta para ele, seja caridoso com ele, mas a gente não pode deixar a soberba subir na nossa cabeça. E outra coisa que nós também podemos perceber é no 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, nós podemos ver aqui que até o Filho do Homem, né? Até Jesus, quando fala aqui, né? Mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então ele veio aqui e ele deu a própria vida. Ele foi um servo, né? Ele se entregou à vontade de Deus. Porque você acha que Jesus estava lá, tipo, porque ele estava fazendo uma coisa nada a ver, tipo, ele estava lá só pra ir e é isso. Não, ele estava cumprindo um plano que Deus tinha pra ele. Ele estava servindo à vontade do Pai. E da mesma forma que ele também não queria estar lá. Ele faz um apelo, né? Pai,
Se puder, tira de mim esse cálice. Mas ele não recuou em nenhuma hora, ele sempre esteve lá, seguindo o plano, e assim nós temos que ser também. Nós temos que estar sempre à luz do guia, né? O caminho certo que Deus tem para nós. No caso, é seguindo Ele, servindo Ele de todo o nosso coração. Então nós não devemos, primeiramente, nós não devemos ser soberbos uns com os outros, e também nós não podemos deixar de servir, nós não podemos deixar de seguir a palavra de Deus. Nós temos sempre que ter em mente que nós temos um objetivo, o objetivo principal, que é estar com Deus lá em cima, e para isso nós precisamos ter com Ele, né, estar seguindo os passos dele. Nós não podemos nos deixar desviar por coisas do mundo. E aqui, ó, outro versículo também, que está em Romanos 12:10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Então, é um versículo, esse aqui é o que mais me chamou a atenção, né? Eu queria deixar para os irmãos que estiverem ouvindo, que nós sempre temos que dedicar com o nosso coração, né? Como eu falei da soberba, aqui a gente fala, Jesus fala para nós, né? Que nós prefiramos dar honra aos outros do que tomar a honra para nós. Ou seja, nós temos que nos alegrar, nós temos que preferir ver um irmão sendo honrado ou dar honra a um irmão, né? Quando ele ganha alguma coisa, do que quando nós ganhamos ou quando nós somos honrados. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente é honrado é falar glória a Deus, né? Porque toda a honra é a Deus. Você não fez nada pelo seu próprio esforço, você não fez nada pela sua força. Você fez pela força que habita em ti através de Deus. Então, nós temos sempre que permanecer isso em nossa mente. Esses passos de servir, né? Nós temos que lembrar que servir é uma opção. Servir não é a mesma coisa que você ser escravo de algo. E também servir é totalmente o contrário de você ser soberbo. Então, você não pode ser um servo se você é soberbo. Então, essa é a palavra curtinha que eu queria deixar para vocês. É algo bem simples, mas que toca muito no meu coração. E à luz dessa palavra, né, que vocês venham entender qual é o verdadeiro sentido de ser servo e qual é o verdadeiro sentido de estar com Deus, né, de seguir os passos de Jesus. Deus abençoe. Estou aqui, responde teu chamado pra servir. Usa-me, eu sou o teu, pra fazer o teu querer. Muito tempo me escondi, tentei correr e fugir, mas agora eu sou teu, pra fazer o teu querer. Como